A fala do pastor Anderson Silva, ao dizer que a igreja precisa fazer mais orações imprecatórias, pedindo, por exemplo, que Deus quebre a mandíbula do Lula ou que coloque enfermos os ministros do STF, ele sabia, naquele momento, a repercussão que essa fala causaria. E a igreja diz, eu tô orando, mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé, do tipo assim, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. A fala do pastor foi tão forte que até alguns pastores ditos bolsonaristas discordaram da sua abordagem. Como era de se esperar, o desdobramento dessa fala veio exatamente essa semana, quando o pastor Anderson recebeu ao menos 2 ligações da Polícia Federal. A primeira delas, uma agente da Polícia Federal, muito educada, ligou certamente para agendar a segunda ligação, que viria a ser de um delegado da Polícia Federal abordando e fazendo alguns questionamentos a respeito da sua fala sobre a chamada oração imprecatória para que Deus quebrasse a mandíbula do presidente Lula. Em suas redes sociais, o pastor publicou um vídeo relatando como que foi a conversa com o delegado da Polícia Federal. A gente vai ver esse vídeo agora e daqui a pouquinho eu volto fazendo algumas ponderações a respeito do que ele fala. Paz, Igreja do Senhor Jesus, acabo de receber a ligação da Polícia Federal. Primeiro um agente super educado, posteriormente, depois de meia hora, o delegado também super solícito e educado sobre a mandíbula do atual presidente da República. Presidente de alguns, mas que rejeito totalmente sobre minha vida e sou antagônico a todos os seus valores. O primeiro ponto que tratei com o delegado é que julgo eu ser uma questão de perseguição política a Bolsonaro, porque quem estava no podcast era o Nicolas, e o Nicolas é a representação do projeto que esses homens perseguem e abominam. Então, se eu citasse os versículos que eu citei ao lado de outro entrevistado, esse inquérito não teria sido aberto. O segundo ponto que eu tratei com o delegado, que é totalmente inconveniente você tratar com o servidor público, né? Tratei no caso da Renaida com a juíza e agora tratando no caso do Lula com um delegado da Polícia Federal discutindo teologia. Eu falei para ele, eu não citei crime contra ninguém, eu não desacreditei as instituições, por mais que não creia na maioria delas, e citei Bíblia como um pastor, Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58 e Apocalipse 2:22. E o delegado tomando nota, que versículo é o que você quis dizer? Então a mandíbula, expliquei na live que eu fiz ontem, é uma linguagem metafórica do salmista, né? A mandíbula, né? É onde o opositor te dá a mordida. Então o salmista clama a Deus para que Deus lide com a autoridade que o opositor tem. Freia meu opositor, freia meu inimigo. E foi isso que eu citei e não citei violência contra absolutamente ninguém. O terceiro e último ponto, que também deixei claro para o policial, para o delegado da Polícia Federal, é que eu tenho muita coisa para fazer como pastor, além de pregar o evangelho e cuidar da comunidade, dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então, alguns ministros do STF, presidente Lula e Flávio Dino, não sei se ainda é ministro da Segurança, mas foi aprovado como ministro do STF, não se julgam dignos do meu tempo. Vocês são para mim seres desprezíveis, pessoas que eu não apertaria nem a mão se cruzasse à minha frente. Então não se julguem digno do meu tempo. Jamais, nunca ameacei ninguém, ameaçar instituições ou servidores públicos. Não se julguem tão importantes. Para mim, os senhores são a escória moral do nosso país e não são dignos da minha atenção, do meu tempo. Bom, me permita comentar um pouco sobre o que a gente acabou de ver. Quem acompanha esse canal, quem é inscrito, inclusive quero te convidar a se inscrever por aqui para ficar acompanhando tudo que acontece dentro desse meio evangélico. Se inscreve, ativa a notificação e aí quando tiver um conteúdo novo você vai ser o primeiro a receber. Sabe da minha admiração pelo pastor Anderson, inclusive já entrevistei ele. Se você pesquisar aqui no canal, você vai ver uma entrevista que a gente fez, mais de 1 hora, ele estava na França, uma entrevista muito bacana. Naquela ocasião ele era candidato a deputado distrital. Depois no site fuxicogospel.com.br publicamos uma série de matérias onde, por exemplo, comparamos os gastos de campanha
do pastor Anderson para cada voto que ele recebeu foi uma coisa extremamente irrisória. Ele teve uma boa votação para alguém que gastou muito pouco para ser deputado. Claro, não foi eleito, mas teve uma votação muito boa, embora, como eu disse, tenha gastado muito pouco em comparação, por exemplo, até mesmo com outros nomes do meio evangélico. No entanto, eu observei que depois da eleição, sobretudo depois da derrota dele e também, óbvio, a derrota do próprio Jair Messias Bolsonaro, eu passei a notar que ele começou a fazer falas que chocam muito mais a sociedade depois da eleição, como sendo uma forma de até de se aproximar ainda mais, como disse, por exemplo, do Nicolas, mas de se aproximar ainda mais desse núcleo bolsonarista que tem uma força enorme na política brasileira, e os pastores enxergaram isso, e eles querem, e claro, óbvio, precisam, do ponto de vista político, manter esse discurso até as próximas eleições, até 2026. Isso não é porque é direita, não. A direita e a esquerda, qualquer lado político, qualquer grupo político faz exatamente isso, né? Quem perde a eleição já está pensando na próxima. Agora, quando o pastor faz uma fala como essa, eu fui radicalmente contra, e eu sei que muita gente também foi, assim como também muita gente foi favorável à fala dele quando olha do ponto de vista religioso. Mas quando você analisa do ponto de vista até social, isso é muito ruim, isso é muito negativo. E é natural que haja, por exemplo, uma ligação da Polícia Federal, uma intimação da Polícia Federal para investigar essa fala, para saber se há, para sondar ali, se há, de repente, qualquer interesse de violência contra o presidente da República, seja o João, a Maria, o José, o Lula, o Bolsonaro, o presidente que esteja ocupando aquele cargo naquele momento. Então, é natural que ele recebesse essa ligação da Polícia Federal. Eles são extremamente educados, o próprio pastor Anderson fala, né? Então a abordagem foi muito educada. Agora, para um pastor cristão que prega o amor, que prega a palavra de Deus, sabe, está sendo abordado pela Polícia Federal porque disse que a igreja tem que orar para Deus quebrar a mandíbula do presidente da República. Esqueça Lula, esqueça a esquerda, esqueça casamento gay, esqueça qualquer coisa de valores da esquerda pelos quais você não concorda, ou com os quais você não concorda, e pensa que se trata de um presidente da nação, um chefe de Estado. E aí você tem alguém que é pastor, que prega o amor, dizendo que a igreja tem que orar para Deus colocar, por exemplo, enfermo os ministros do STF. Depois desse episódio que ele publica, que recebeu a ligação da Polícia Federal, o pastor Anderson fez uma live no seu canal do YouTube, onde fala sobre comunismo e etc e tal. Ele cita, por exemplo, alguns exemplos de pessoas na Bíblia que não se prostraram diante do Estado, da força do braço violento do Estado. E ele cita, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego naquela ocasião em que o rei Nabucodonosor convocou todo mundo, né, para poder se prostrar diante da sua estátua, e eles não se prostraram. Cara, e aí eu não sei se esse foi o melhor exemplo dele, né? Porque se você olha por um outro prisma, você vai observar o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, mas os caras não ficaram, pelo menos a Bíblia não conta isso, fazendo campanha contra o Estado, convencendo ou tentando convencer outras pessoas a não se prostrarem. É preciso entender que a igreja, ela é um organismo que é paralelo ao Estado. Não pode, de forma nenhuma, sabe, a gente querer se envolver, na minha opinião, em questões do Estado. Eu estou falando da igreja, não estou falando de pastores políticos. O cara quer ser político, que seja, entende? Mas eu acredito que a igreja não pode estar brigando com o Estado e também não pode estar servindo ao Estado. A igreja é a igreja. O nosso reino não é aqui na terra. E toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas entendem que eu estou defendendo o governo. Tem nada a ver. Para mim, tanto faz, enquanto igreja, se quem está no poder é a direita ou a esquerda, enquanto igreja. Não estou falando enquanto cidadão, pagador de impostos, que compra no mercado, que, sabe? Eu estou falando enquanto igreja. A igreja não tem que se preocupar em eleger o próximo presidente da República. A igreja não tem que se preocupar em eleger ou em quem está no comando da República, que é o presidente da República, e trazendo para a igreja, para agradar, para ser... Não! O nosso reino não é aqui. O nosso reino, o reino em que o nosso rei governa, sabe, ele não é por 4 anos. O governo do nosso reino não dura 4 anos. O problema é que esse mundo, ele já tem um governo. É isso que a igreja,
ludibriada com o envolvimento político, não percebeu. Esse mundo já tem um governo. Não estou falando do Brasil, estou falando de um planeta. Já tem um governo. Então não adianta quem vai estar sentado na cadeira lá em Brasília, quem vai estar sentado lá em Washington, quem vai estar... Não adianta. Não nos interessa, não deveria nos interessar. E tem algumas denominações que já perceberam isso. Tem algumas igrejas que já perceberam isso, mas tem outras que não. Tem outras que estão muito mais preocupadas em confrontar o governo. Tem outras, por exemplo, que dizem, vamos contra o casamento gay. Cara, vamos fazer um paralelo aqui. Vamos lá? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram confrontados a se curvar perante a estátua de Nabucodonosor e adorar um outro Deus, senão o Deus verdadeiro, o que eles fizeram? Não fizeram. Simplesmente não adoraram. Então, se o Brasil tem uma lei, se tem uma lei que permite, por exemplo, o casamento gay, o que você faz? Não case, irmão. Não case com outro homem. Não case com outra mulher, porque é contra os nossos princípios. Agora, se o meu vizinho do lado quer adorar a Nabucodonosor, adore, se curve, né? E adore a estátua. Foi assim que fez Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia não mostra eles dizem, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não se prostra porque é errado. O nosso Deus... Não, cara. Se o seu Deus não permite que você adore outros deuses, não adore outros deuses. Se o seu Deus não permite que você case com alguém do mesmo sexo, então não case com alguém do mesmo sexo. A igreja precisaria ter essa consciência. Nós não temos que fazer aquilo que o mundo diz que pode ser feito, mas que é contra os nossos princípios e valores. Aquilo que vai contra os nossos princípios e valores, a gente não faz. Agora, se o outro quiser fazer, que faça. Se o outro quiser adorar a estátua do rei, adore. Eu não vou adorar. Se o cara quer fazer do meu lado, faça. Eu não. E quando a igreja perde tempo tentando convencer o vizinho do lado a não fazer o que o governo diz que pode fazer, é importante frisar isso. O governo brasileiro, pelo menos no Brasil, e eu acho que em qualquer lugar do planeta, não diz, a partir de agora é compulsório. Todo homem é obrigado a casar com outro homem. Não tem, cara. Não vejo isso. Entende? Então eu acho que a igreja deveria se preocupar muito mais com os seus próprios valores, com as suas próprias atitudes, do que se preocupar com o que o governo está fazendo. O governo é o governo. A igreja é a igreja. A igreja tem que se preocupar com a sua atribuição, sem se envolver de forma nenhuma com o que o governo faz, mesmo que seja ruim para a igreja. Isso que é interessante lembrar. A gente parece que esqueceu de ler, né, as epístolas, sabe, as cartas. Deixa o governo fazer o que quiser contra a igreja. Parece contraditório, mas é bíblico isso. É bíblico. Está na Bíblia lá. Nós não temos que nos preocupar em protestar contra o governo, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, de cima, de baixo. Não é papel da igreja protestar contra o governo. Por quê? Porque é simples. Quem governa este mundo pode ser Bolsonaro, pode ser Lula no governo, pode ser José, Maria, quem quer que seja, que esteja sentado lá no poder, lá em Brasília, no centro de poder do Brasil. Mas quem governa o mundo é Satanás. Ou não é? Ou não é isso que a Bíblia diz? Que o Deus deste século já cegou as pessoas. Oração imprecatória, oração, sabe, qualquer coisa que seja nesse sentido, para poder atacar, atingir, ou polarizar politicamente, ou agredir politicamente o governo, é a maior bobagem, é a maior perca de tempo, e é algo que vai radicalmente contra o que a Bíblia preconiza. O nosso papel não é brigar contra o governo. O nosso papel é levar o evangelho do reino. Portanto, aquele que governa este mundo só será destruído por Jesus. Nossa função é pregar o evangelho do reino. Obrigado.